fundado o nome cardápio, tá bom? Então vamos ao que interessa, vender cardápio. Se vocês quiserem acompanhar o livrinho aí, o pessoal, tá? Aquecedor central. Apesar de ele chamar central, tá? Ele só serve para ser instalado dentro do banheiro quando o cliente estiver reformando ou construindo. Por quê? Se vocês observarem, tem uma carcaça, tá? Com dois modelos, um central eletrônico e um central 4T. Por que o cliente tem que estar reformando ou construindo? Essa carcaça fica dentro da parede. Então, a partir do momento que o cliente colocou o revestimento, ele não vai querer quebrar toda a parede para colocar essa peça. Então, essa peça é indicada quando o cliente estiver construindo ou reformando. Então, vai passar toda a tubulação de cobre ou específico para água quente, aonde vai sustentar até 4 pontos do banheiro. Que pontos são esses? Chuveiro, lavatório, ducha higiênica, bidê, todos os pontos que se referem de saída de água. Tá? Posso mandar água quente para uma banheira? Posso, porque é um ponto de saída de água. Mas para isso a gente tem um outro produto que só vai manter. Tá? Só vai manter. Então vamos lá. Central eletrônico, ele tem uma resistência blindada. Todo mundo sabe que é uma resistência blindada. É uma serpentina de cobre, onde o que aquece é o nitrocromo, então ela não tem contato com a água. Ela não tem contato com a água, a vida útil dela é anos e anos de uso. Já o 4 temperatura é uma resistência encapsulada. O que é resistência encapsulada? É uma patente que a Cardal tem, e quem fabrica essa resistência é a própria Cardal, tá? É uma baquelite, é um produto, tá? Baquelite, para quem não sabe aquele cinzeiro preto? Sabe cinzeiro preto de bar? É aquele material, tá? É uma baquelite, onde é envolvida a resistência aspiralada, e depois vem uma borracha nitrílica. Sem contato com água, essa sim, mas a vida útil dela também é bem durada. Tá? Outra regrinha básica para vender central, duas especificações, alta e baixa pressão. Todo mundo sabe o que é alta e baixa pressão? Sabe? O gato ficou na língua de todo mundo, eu sim ou não. Se falarem sim, eu não falo, se falar não, eu não falo, brincadeira. Vamos lá. De 1 a 8 metros de coluna d'água é considerado baixa pressão. E de 8 a 40 metros de coluna d'água, que é MCA, alta pressão. Então, onde vocês vão vender esse produto específico? De 1 a 8, vocês vão oferecer para casas, sobrados e o último andar do prédio. Já o alta pressão, vocês vão oferecer do penúltimo andar ao térreo e casas pressurizadas. Não pode ser instalado com água na rua, somente vendido em 220 volts. Para a instalação dele, fio de 10 milímetros de juntor de 580, porque a voltagem dele é 9 volts. Quem quer fazer pergunta sobre esse caso? Ninguém? Valendo somente em 220. Somente em 220. Tá? Por quê? Com vocês, né? Somente vocês sabem que qualquer chuveiro tem 17 não passa de 5. Então, esse produto da Cardal vai até 9 mil. Então, é fabricado somente em 220. Tá? Próximo item são os aquecedores individuais. Se ele já fala que é individual, para quantos pontos são? Um só, tá? Um único ponto. Que ponto é esse? Pia de cozinha, lavatório, salão de cabeleireiro, pet shop, ducha higiênica, bidê, todos os pontos de saída de água, menos chuveiro. Os aquecedores da Cardal não são compatíveis para chuveiro, tá? E sim para um único ponto, torneio.
A Cardal fabrica 3 modelos, porém a Leroy Merlin trabalha somente com 2, que é o individual 5 temperaturas e o individual normal. Qual a especificação para a venda desse produto? O individual 5 temperaturas, vocês vão oferecer para aquele cliente que tem torneira simples. E já o individual, para uso de um misturador. Por quê? O individual, você vai abrir a cria e misturar com quente. E na torneira simples, você colocando 5 temperaturas, ele tem frio, morno, quente, super quente. Ele escolhe a temperatura que ele tem. Também fabricado em alta e baixa pressão. Então, na hora da venda, pergunte para o cliente se ele vai instalar em casa ou no apartamento. Se ele falar apartamento, qual é a regrinha básica? Se for o último andar, é baixa pressão. Do contrário, todos de alta pressão. Tá? A Cardal fez um estudo esses tempos atrás a respeito do nosso aquecedor de alta pressão. Tá? O cliente que não tiver nenhum sistema na casa, ou um solar, ou um a gás, ou um próprio central, e quer colocar uma torneira monocomando, vocês podem oferecer o de alta pressão da Cardal, mesmo que ele mora em casa, que não perde nem pressão e nem aquecimento. Tá? Então, o cliente que compra, vocês têm monocomando, né? O aquecedor de vocês, vocês falam que é compatível, normal. Mas na Cardal, o de alta pressão, vocês podem vender sem medo que ele vai funcionar. Certinho? Alguma dúvida sobre individual? Qual era a sua dúvida sobre individual? Nenhum. Você falou assim, eu queria entender um pouco mais de individual, eu expliquei o... Não. E pra lá fora, pra cabeleireiro, serve também. Falei, falando sobre cabeleireiro, Mas aí já não vem um. Então, o que vem, se o cliente não tiver justamente esses 2 registros, o que acontece? É porque Tem o frio e quente. o cliente me fala, ai, queimou lá, não dá mais funcionando. Tá, mas eu não sei se dá ou não dá. Mas até o de vocês dá. Vocês têm o versátil 3 temperaturas? Sim. Você pode oferecer, porque eu tenho frio, morno e quente. Tem dentro dele. Ah, mas ali dentro dele, ele não tem um flexível. Sim. Faz a mesma coisa, ele vai tirar um e vai colocar outro no lugar e vai colocar o flexível. Todos eles vêm embutidos dentro do vetor. Tem salão de cabeleireiro que ela compra um chuveiro, põe na saída da água e vai adaptação. Mas mesmo que vem embaixo do lavatório, ele tem uma saída de água, ele é obrigado a ter uma saída de água. Geralmente, isso daí tem 2 registros. Já vendeu vários clientes perguntando. Então, eu posso vender. Pode vender o da Cardal. Tá? Temperaturas. Por quê? Se você vender só o individual, o que vai acontecer? Vai sair 5.200 watts. Uma torneira é muito quente. Sim. Então você oferece de 5 temperaturas. Que ele tem frio, morno, quente. Certinho? Mais alguma dúvida sobre individual? Não? Quantos de vocês aqui vieram de outras lojas de material de construção ou nunca trabalharam com material de construção? Você veio trabalhar? Não? Ninguém nunca trabalhou? Já? Então tá. Então vamos lá. O próximo item, tá? São os nossos aquecedores de banheira. Qual é a diferença hoje de vocês venderem um aquecedor de banheira da Cardal? Tá? A Cardal é a única e exclusiva. A Cardal tem o único aquecedor com exclusivo sistema de pré-aquecimento. O que é o sistema de pré-aquecimento? Tá? A Cardal desenvolveu 2 entradas e uma saída para os nossos aquecedores. A partir do momento que o cliente abrir o registro, ela entra fria, passa pela resistência e já manda água quente para banheiro, diminuindo o tempo de espera do banho do cliente. Por quê? Se ele não tiver um solar, ou um a gás, ou um central, o que acontece com os outros? Ele tem que encher com água fria, chegar no jato,
para daí começar a aquecer. O da Cardal já entra pré-aquecido, tá? Dois modelos exclusivos é o hidro digital e o super hidro digital, o hidro 2 e o super hidro 2, tá? E o nosso sistema só de hidro. Já o hidro é para aquele cliente que tem um sistema na casa. Lembra que o central da carga podia até encher uma banheira? Aí, no caso do hidro e do super hidro, só mantém. Que a água auxiliar não precisa mandar aquele monte de água embora. Ele coloca no aquecer e aproveita a mesma água. Certo? Então, hidro digital, super hidro digital, hidro 2 e super hidro 2 tem sistema de pré-aquecimento e o hidro e super hidro não tem. É só para manter a água. Outro detalhe, todos os aquecedores da Cardal são fabricados com resistência blindada, dupla isolação em qualquer sistema manual, digital, não tem fuga de corrente, não tem perigo. E um outro detalhe, que a Cardal desenvolveu o aquecedor deitado. Então ela trabalha assim. Os meus concorrentes trabalham de pé. Qual é a diferença de você trabalhar com um aquecedor? Na horizontal do que na vertical. Olha a passagem da água. Está passando água. Vou dar Cardal. Os meus concorrentes, a resistência trabalha assim. Ela tem que passar água aqui. Aqui que eu falo é a resistência, tá, gente? Resistência, resistência. Aonde a água vai passar direto? Aqui ou aqui? Aqui. Por isso que tem o sistema bypass, passagem livre da água. Não reduz a pressão da hidromassagem. A água circula diretamente. Tá? Então, outro ponto de venda para vocês falarem sobre isso. Tá? Tá, para vender na banheira. É isso. Para manter, para enviar. Enviar e manter, se o cliente não tem o sistema, você pode oferecer o hidro digital ou o hidro 2. Tanto faz os dois. O que diferencia que um é digital, o cliente sabe a temperatura que ele está tomando banho. Já no hidro 2 é manual. Ah, meu, eu entendi. Então, mas o top de linha é o hidro. Porque o cliente escolhe a temperatura desejada do banho. Banheira e eu Então, eu estava lendo a do cliente. não. Então, vamos lá. Então, até vou enfatizar um pouquinho melhor. No hidro digital, o cliente, se ele tem a caixa dele banhando a 25 graus e ele quer tomar um banho a 25, ele só vai ter um aquecimento de 4 graus. Então, ele também tem uma economia de energia. É o top de linha digital. Tá? E a diferença agora entre hidro, no geral, e super hidro. Vocês sabem dizer qual é? Não? Então vamos lá. Hidro para banheiras pequenas, até 150 litros de água. E super hidro para as banheiras grandes. Banheira de canto, banheira dupla, banheira redonda. Vocês oferecem sempre assim. Tá? Hidro, 5.200 watts. Super hidro, 8.200 watts. Tá? Eu vou guardar né? E a procurou essa encomenda, gente. Esse é um produto que a Cardal tem lá. Se algum cliente procurar, mas é meio difícil procurar porque isso aí é mais em spa e quem compra já tem algum sistema de aquecimento. Tá certo? Alguma dúvida sobre aquecedor de banheiro? Não? Vamos para o próximo item. Isso já entra na linha básica da Cardal, tá? É a nossa torneira de crema e o nosso hiperpressurizador. A nossa torneira, apesar dela ter bica baixa, ela tem um alisador bem rosa. O registro dela é 1/4 de volta, então é aquele vai e vem, não precisa ficar tirando o registro, tá? Compatível com o dispositivo DR. O que é o DR? DR é um disjuntor diferencial residual, tá? É um disjuntor de alta sensibilidade. Então, o cliente que tem esse disjuntor na casa, se der um raio de superaquecimento, uma criança vai querer colocar o dedo na tomada, ele desarma, protegendo tanto o aparelho quanto o usuário. Então, isso é um produto, a gente fala, né? Apesar do preço,
tem um preço bom, ela é compatível com o dispositivo DX, tá? Já o nosso hiperpressurizador, ele é universal, pode ser instalado em qualquer tipo de ducha. Lógico, né? Vocês têm isso da queda. Mas, o cliente que tem alguma outra marca, ele também encaixa. Ele é universal. Universal, pode colocar Cardal, Corona, Fano, Thermosystem, Deck, Zagonel, e tudo que existe aí de marca de chuveiro, tá? Ele aumenta até 4 metros de coluna d'água. Se vocês quiserem anotar, né? 4 MCA. É o que ele dá de aumento de pressão de água. Alguma dúvida? Pressurizador potência. Aqui vocês são da parte quando fala encanamento? É isso? Faz parte do grupo de vocês? Então vamos lá. Esse produto, quem vem procurar? É aquele cliente que a caixa d'água ficou muito próximo da laje. E a casa não ficou com pressão de água nenhuma. Então o que ele faz? Ele compra o hiperpressurizador só para chuveiro. O pressurizador potência para a rede toda. Então, o que ele faz? O cliente instala 60 centímetros da saída de água e ele vai ter água pressurizada na casa toda. Chuveiro, lavatório, pia da cozinha. No momento que ele abrir qualquer ponto, ele vai aumentando a pressão. O nosso produto trabalha por fluxostato, tá? O fluxostato somente com passagem da água. Não mantém a rede pressurizada. Então, não tem aquele barulhinho constante. Lógico, tem um ruído? Tem. A partir do momento que o cliente abrir o registro para acionar, depois ele fica bem silencioso. Tá? Fluxostato, também com a passagem da água. Qual é a única exigência que, no caso, eu não sei se os meus concorrentes pedem, mas a Cardal diz que o ramal da válvula de descarga esteja separado de todo o ramal da casa. Porque a nossa válvula já trabalha em alta pressão. Imagine você pressurizar a válvula. Não tem necessidade. Aí a água vai sair voando pela bacia, né? E se o cliente tiver caixa acoplada, pode? Não pode. Pode. Porque primeiro a água desce, depois ela sobe pelo CC. Tá? Somente se ele tiver válvula... Fibra marca, né? Se ele tiver válvula de descarga. Tá? Caixa acoplada, pode. Esse é o único produto que a Cardal fabrica em vigor. Tá? Se quiserem, vamos... Só tem essa potência de 1 terço, você vê? Os 200 cavalos, 250. Tá? Não. A Cardal não perde garantia nenhuma se não for próprio técnico. Qualquer pessoa que está lá, lógico, a gente sabe que a partir do momento que chegar um produto na assistência, no caso esse produto é de assistência, se der defeito, ele vai saber se foi erro de instalação ou não. Tá? Mas qualquer pessoa pode instalar. Eu, ano passado, comprei quase meu banheiro inteiro instalando chuveiro. Tipo assim, né? Eu vendi e instalar na casa do cliente. Eu paguei quase meu banheiro inteiro instalando chuveiro. Bom, né? Então, assim, se você quiser especializar, gente, chuveiro é tão simples de instalar. Coisa mais fácil. Tem gente que faz uma tempestade, mas não é difícil. Né, meninos? Sabe instalar um chuveiro? Mais ou menos, mas podemos fazer a frente. Né? Vamos. Bom, aí eu encerro a linha da Cardal de aquecedores, de torneira e de pressurizador. Tá? Vocês querem fazer alguma pergunta técnica? Não? Porque assim, se vocês quiserem fazer alguma explicação mais a fundo, eu vou saber responder questão de fio, disjuntor, uma coisa mais assim. Se vocês quiserem fazer alguma outra norma, algum outro, vocês fiquem à vontade. Eu vou ver se você respondeu ou não. Né? Mas, creio eu que poderia responder. Nenhuma dúvida sobre isso? Então vamos lá. Agora a gente vai entrar na linha de chuveiro da Cardal, tá?
Eu entrei na empresa em 2000. Muitos de vocês aqui talvez não lembrem do apagão de 2001. Quem se lembra desse apagão no Brasil? Então vamos lá. Em 2001 veio o apagão. O que foi o apagão? O governo teve que fazer uma redução de custos da energia, aonde o chuveiro elétrico foi o maior vilão, tá? E justamente foi quando eu entrei para trabalhar no Perdão de Muitos tá? Tá, meu pai falava assim, entrou vender chuveiro, vai perder o emprego. Mas ali, graças a Cardal, que é uma empresa idônea, foi, né? O chuveiro da Cardal, vamos falar 10 anos atrás, só tinha linha de metal, que era para uma classe A. A gente sempre vendeu para classe A, até 10 anos atrás. Cardal tem chuveiro de metal, com resistência encapsulada, com desviador total, chuveiro com 4 temperaturas, 5 temperaturas, chuveiro com 5.500 watts, 6.800 watts, 7.800 watts e 7.800 watts. Tá? Então, o que acontece? É um chuveiro com potência acima do normal naquela época. Porque falava, onde se viu vender um chuveiro de 9.000 watts? Pelo que estava pedindo para fazer economia. O que a Cardal fez? A Cardal continuou vendendo, eu vendia 2 duchas no mês. Hoje, né, se vende 20 no dia. Eu vendia 2 no mês. Mas a Cardal, o que ela fez? Ela foi e falou, não, eu vou existir numa outra linha com potência menor. Ela parou de fabricar o chuveiro de metal e foi para uma linha de ABS. Mais um ABS continuando na linha luxo, que foram a potência e a fluorência. Já estou falando do lado, tá? Mas aí já, o que a Cardal fez? Ela começou a fazer o chuveiro mais barato, porque ela saiu do metal e foi para o ABS, tá? Então, para encerrar essa linha, eu nem vou falar muito de chuveiro, porque chuveiro é chuveiro. Só para especificar a linha de metal e a linha ABS, que ainda existe a linha luxo da Cardal, que tem para vender, tá? Todas as duchas da Cardal são compatíveis com qualquer sistema de aquecimento. Vocês estão vendo que tem um solzinho do lado? Todas. Desde a nossa mais baratinha até a nossa mais cara, que é a eletrônica luxo. Todas elas. Como funciona? O cliente que tem um sistema gás solar central, ele deixa no zero e o sistema que ele tem. Se um dia ele tiver algum problema, o gás acabou. Ele vai, coloca no 1, 2, 3, continua tomando banho. Ficou chovendo 2, 3 dias, fez muito frio. Ele tem que ligar o boiler, ele vai, muda o shampoo e continua tomando banho. Então, a Cardal tem sistema ainda de economia. Certo? Todos compatíveis com o dispositivo do ER também. Quer perguntar alguma coisa sobre essa linha luxo? E vou dar um brinde. Um brinde. Além de um brinde. Qualquer pergunta do chuveiro, vou dar um brinde. Valendo um chuveiro. Não, o chuveiro é depois. Eu quero a ducha cola. Então é essa. Ninguém vai fazer a pergunta? Ninguém quer mais um brinde? E qual desviador total, ou é na duchinha, ou é no chuveiro. A partir do momento que acionou a duchinha, vai automaticamente sair água do chuveiro. Não pode tratamento. Certinho? Vamos para as muitas. E de 7 anos para cá, a Cardal lançou a nossa linha básica. O que é a linha básica? É o chuveiro para classe A, B, C, D, E. Todo mundo quer ter um Cardal em casa. Por que todo mundo quer ter um Cardal em casa? Pela qualidade do produto, pelo designer. Todo mundo fala, mas o design da Cardal é diferente. Hoje já tem ducha com LED. Hoje tem ducha que não tem vareta, mas tem o botão no alcance das mãos. Tem contato de prata, liga de cobre,
A nossa resistência não queima no primeiro funcionamento, pois ela é uma resistência climatizada antes de sair dentro, tá? Isso são alguns benefícios que a Cardal tem na nossa linha básica. Também na linha básica, compatível com aquecimento solar. Então, a minha que custa R$40 e a assistência que é compatível com aquecimento solar. Tá, vamos lá. Resistência climatizada. Antes dela sair da Cardal, ela já foi molhada num níquel cromo. Por exemplo, a gente tem uma água aqui, tem um copo com água e um copo com chimarrão. Vamos dar um exemplo. A água tá limpa, não tá? O chimarrão já não tem um mate, não foi temperado. Então, o níquel cromo é uma água, um banho de cromo. Sabe o cromo que é feita? Vocês têm receita igual a minha. Não tem a molinha? A molinha é mergulhada no níquel cromo. Tá? E um outro segredo, que esse é assim, é coisa de laboratório, por isso que não queima nesse mesmo funcionamento. Tá? Isso assim, eu nem posso falar por quê. Porque assim, foi testada a minha, foi testada a sua, foi testada das outras marcas, a gente conseguiu introduzir um outro produto que não queima no primeiro funcionamento. Tá, Nadine? É 1 ano de garantia. 1 ano de garantia, 3 meses de garantia na resistência. A Cardal também dá garantia de 3 meses, tá? E com 8 meses queimar o X. Tá. Se a loja permitir ele trocar pela loja, vocês têm a autoridade de trocar, senão ele vai ter assistência técnica. Troca na assistência técnica. Os LEDs é um circuito de 12 lâmpadas, tá? Nunca vai queimar inteiro. Se queimar, ele vai queimar por fora. Ele nunca vai queimar o circuito inteiro, porque são circuitos interligados. Tá? Então, ele nunca vai queimar inteiro. Lembrando que o cliente que estiver tomando banho frio, lá no zero, a luzinha não vai acender. Vocês sabem qual é o efeito dessa luz? Então, vamos lá. Ela não é cromoterápica, mas sim terapêutica. Na versão vermelha e amarela, ela é energizante. E na verde e azul, relaxante. Então, eu preciso da vermelha e amarela. A vermelha e amarela aqui, né? A vermelha e amarelo, energizante. E na verde e azul, relaxante. Tá? Gente, Mas tomar banho vai relaxar. Falar com o cliente. Tá frio. Gente, deixa eu falar uma coisa. Na torneira minha, eu preciso falar um detalhe também. A minha torneira... Um grande detalhe. Um grande detalhe. Suprema, o Júlio tá lá com... Com o O panfletinho. Júlio tá lá com o livrinho que eu esqueci de falar. Eu vou fazer sinal para ela. Tá aqui a gente. Não querendo se gabar, mas eu vou fazer 12 anos de empresa. Ele é o primeiro representante da Cardal. Tem 27 anos de Cardal. Tá? Sabe tudo. Só tem um detalhe, você vai sair. Gente, a torneira suprema, ela também pode trocar a temperatura polarizada. Que a gente falar. Tá? Esse eu posso falar. Ela tem uma lâmina dentro do chuveiro que não deixa grudar os contatos. Então, por exemplo, a dona de casa está com a mão no sabão, está no frio, ela quer quente, ela pode com a mão no sabão mesmo e mudar a temperatura. A Cardal tem 2 lâminas que não deixam grudar os contatos. Nas duchas também? Não, só na torneira. Tá? Então, quer dizer que se tiver que lavar chão. Não tem nenhum tipo de polêmica. Mas pode grudar os contatos e aí para chutar. E vocês não têm nenhuma, né, que acompanhar. A vareta? Ainda não, quem tá não. Né? Não, mas Ainda não, mas quem tá? É que a gente está proibido de comentar, mas já comentando, ou não comentando, a FEICOM tem agora em março, acontece a grande feira no material de construção em São Paulo, no AEB. E o que eu vi uns comentários, não estou autorizando, não estou falando, não estou aqui autorizado a falar isso, mas um tempo de casa, às vezes a gente tem uns perdigueiros lá, desculpa o termo, que dá umas informações. A gente veio com 2 produtos aí que vai revolucionar o mercado. Aí. Uma dentro que vocês comentaram, eletrônica, e uma outra também eletrônica. Logo, isso para março-feira, acho que é 13, 15 de março, né?
Então a gente mais vem com essa que foi feita a pergunta. A pergunta eu não comentei isso. Hein? Mas a Fernanda tem a ducha total do chão e tem o controle das mãos. A gente não tem a vareta, mas o controle com uma pessoa de 1,55 m, com o chuveiro padrão de um encaixou. A nossa amiga encaixou. O padrão 1,80 ela consegue mudar sem ter que pegar o cabo do bolso, em cima da bacia. Nunca. Isso é o controle da nossa mãos. Tá? Gente, Eu tenho em casa e eu pelo amor de consigo. Deus, nunca sobe Eu tenho em casa. em vaso sanitário. Eu tenho 1,56. Olha, porque é um 45 risco de cair. 1,45 m. Então, não pode quebrar o Eu corte quero. de uma louça. É terrível. Olha lá, é o cabo do rosto. E qual que eu tenho? Deixa eu te mostrar aí. Que eu tenho essa. Tá? Gente, a minha Agora meu palestra chefe tem vai me falar- dar essa pro Pra banheiro de fundo. encerrar, nós vamos falar da Arrumar pra mim também. Quer também? Foi a primeira Carnaval, Você vai ver. quando ela veio com a... Vai ver. É boa. Eu fico uma dúvida. Com relação Eu a sei que essa, aqui não tá com o promotor, é vendedor. Isso. Essa aqui também. Eu também. qual Ela tem que montar. daí eu tenho que tirar Maurício. Nada demais, não tudo por fácil. qual delas que é, a primeira. A do chão e o do total. Tá? Pra essa eu tenho que tirar. Pra essa eu não tenho tanto não. Qual? Eu não peguei o... A do chão e a do total. A única que tem que tirar da parede. Tem que tirar da parede pra Eu não- Mas dura, porque eu não troquei a minha ainda. porque ela já é um... E para encerrar, a nossa discussão de temperatura, que quando eu falei para vocês que o canal começou a lançar o ABS, ela lançou esse chuveiro de 3 temperaturas. Suprema Plus, Suprema Plus e Compacta. A Suprema Plus, gente, esse tipo que vocês estão vendo, é metal, viu? Tirou foto dela. Direto na parede. Esse aqui Ah, vai botar no é o frio de metal. Sim, ela ali também. Frio é metal, tá, gente? Metal. Em Viena Incorporado e a tem essa aqui, a Marinha Carrara, que lá nas duchas frias. toda essa linha em 5.500 tá? Aqui, ó. Querem falar um pouquinho? Essa aqui eu já vendi duas aqui. Eu ainda tenho mais. Ela na ducha fria. Tem a Marinha Carrara, Se eu tiver um chuveiro a de 6.800 Big Ducha, watts, tem. e o que eu uso? Essa aqui não tem. Nem essa. De Ducha higiênica, acho que não. eu vou usar um fio de 4 milímetros no chuveiro de 32 amperes. Se eu tiver um chuveiro de 5.500 watts, um 220, eu vou usar um fio de 4 e um difusor de 30. E se eu tiver um chuveiro de 7.500 watts, eu vou usar um fio de 120 e um difusor de 40. Certo? E para instalar um chuveiro 127 volts. Mais é Então, mas só para... E se eu tiver um 127? Você tá vendo a foto? Não. Se eu tiver um chuveiro de 127 volts, o fio que eu uso? qualquer um. É da moça de Solane, eu falei Ai, Maurício. 10 milímetros, 50. Isso para casal, Orivete, pano e coroa. É o 127 gasta mais. Porque a tensão é maior, tá? E o Eu acho que só é bom fazer um reparo, porque às vezes as pessoas compram o chuveiro e o cliente normalmente ele é leigo. Então ele não sabe o que é um fio de 2,5, de 4 e de 6. E aquele cliente que não é bem esclarecido, não é o caso muito do Laura Leroy, ela frisa muito no treinamento para vocês, vendedores, de deixar isso bem claro e orientar corretamente o cliente. Porque ele olha às vezes pelo preço. Não, vou levar esse aqui que é mais barato. O fio, quando tu não dimensiona ele de acordo com como tem que ser, o que acontece? Aquece o fio e não aquece o chuveiro. Isso é comum? Ah, mas só qualquer um sabe. Mas é comum acontecer na casa do cliente. Ah, mas não aquece. Aí ele vem aqui, joga no balcão e quando não diz aquela palavra M, essa M aqui, entendeu? Mas isso é comum acontecer. Como ela diz a Valéria,
A especificação do fio é importante. E sempre lembrando para vocês aumentarem a venda da loja, seria Por aí. isolante, o conector, para vocês verem para instalar o chuveiro, né? Aqui tem algum coordenador aqui? Maurício. Ô, Maurício. Tá. Então vamos lá, gente. Repete de novo, vai da rosca. Vocês preencham para mim a lista. Porém, a Cardal tem uma regra. O promotor não participa. Ninguém vai participar. Não, tem 5. Era um pouco mais. Não, promotor que eu falo, por exemplo, Corona, concorrentes meus. Sabe por quê? É uma norma nem tanto, tá? Ah, não, é promotora. Eu também não sou promotora, sou consultora. Então é assim, tanto não só a Leroy, tá? Outras empresas também. Porque assim, você tem o seu produto para vender. E talvez, que nem ele é da Vendedor. Você é da Leroy. Não que você não vá bem. Não, eu vou dar a minha também. Agora você não. Essa é a nossa. Tá, obrigada. Então é assim, infelizmente, aí infelizmente para você Ô, Tati, não tá. ficou sem a ducha. Não tem um presente que vai vir, mas um que a gente acredita. Então, se vocês quiserem começar a pegar. É.